durante a sua palestra, um ponto que chamou muito a atenção foi a referência em relação aos investimentos voltados para a educação na infância e os frutos que nós poderíamos colher com isso. Quais métodos nós poderíamos lançar mão hoje, nas atuais condições, para melhorar a qualidade do desenvolvimento da educação infantil e o que a gente poderia colher com isso? Obrigado. A primeira coisa é a sociedade ser informada e sensibilizada da importância desse período na construção do indivíduo e na construção social. E aí exigir o cumprimento do artigo 227 da Constituição Federal, que assegura o direito, por exemplo, à educação. Bom, a segunda coisa é que nós desenvolvemos soluções para esta grande população, que corresponde a 73% da população de 0 a 3 anos, que não tem acesso a nenhum equipamento de cuidado, de atenção, aprendizado e educação. Essas soluções, elas não exigem grandes recursos financeiros, elas exigem mais boa vontade. Elas podem ser construídas independente do governo, pode ser construída pelas famílias, pela sociedade, pelas comunidades. Existem soluções aqui no Brasil já desenvolvidas, existem excelentes experiências e existem soluções fora do Brasil também que têm resultados fantásticos. Basta ter a vontade de fazer, eventualmente se aproximar das soluções já existentes e concretizá-las. No Brasil, atividades governamentais, nós temos pelo menos 3 estados em que a maioria dos municípios, e um deles, todos os municípios, estão envolvidos com isso de uma maneira correta. O Rio Grande do Sul, com o Primeira Infância Melhor, Pernambuco, com o Mãe Coruja, e o Ceará, com a alfabetização, o programa de alfabetização na idade certa. São exemplos que nós temos, e existem cidades brasileiras que têm programas excelentes. O que precisa é a pessoa que quer fazer, entrar em contato com aqueles que estão fazendo com sucesso. Isso pode ser feito, às vezes, sem recursos financeiros investidos, e nós no Instituto 06, estamos desenvolvendo um piloto na cidade de São Paulo, numa favela, exatamente com essa perspectiva, né? São soluções que não vão necessitar dinheiro, recurso físico, financeiro, para serem desenvolvidas. Um outro aspecto que eu considero fundamental é que as empresas e os empresários entendam que investir na primeira infância, a partir do segundo setor, é um fator fundamental, primeiro, para que nós tenhamos consumidores mais conscientes das suas escolhas. Segundo, que os colaboradores, os empregados das empresas consigam ser mão de obra qualificada. E terceiro, a própria questão da segurança da empresa, do empresário, que tenhamos cidadãos que sejam cidadãos éticos, corretos, adequados. Então, o envolvimento do segundo setor é fundamental. Eu diria que uma convergência inteligente é a convergência dos 3 setores, primeiro, segundo e terceiro setor, com pessoas que eventualmente não estão organizadas em nenhum dos 3 setores, mas que tenham boa vontade e tenham entendido esta informação e sejam sensíveis à problemática da primeira infância no Brasil. Sem isso, nenhum país decolou sem fazer esse tipo de investimento. Em relação aos questionamentos, já partindo para dentro da sala de aula, se o senhor me permite, que tipo de estímulo que o senhor acredita que, partindo de um professor, partindo de um educador presente na educação da primeira infância, o que ele pode fazer na minúcia que possa ajudar no desenvolvimento dessa criança a curto e médio prazo? A coisa mais importante no desenvolvimento humano é o desenvolvimento socioemocional. Isso significa a capacidade que a criança vai desenvolver de se relacionar, a capacidade de se relacionar com os outros e consigo mesma, portanto, dela ser, aprender a ser, aprender a se relacionar e aprender a fazer e aprender a viver uma vida boa, que inclui a vida com os outros. Na sala de aula deve ser priorizado a questão do afeto por parte do educador. Ele é uma figura de referência afetiva, que às vezes a criança não tem outra na vida, não tem na sua família. Então, ser essa referência afetiva de um vínculo amoroso é fundamental. E a outra coisa é oferecer as estimulações adequadas às faixas etárias que cada criança está percorrendo. Mas focar principalmente no desenvolvimento socioemocional, porque conhecimento, informação é poder.
E se você adquire poder sem ter empatia, sem ter uma capacidade de se preocupar com o outro, né? O uso egoístico ou o uso criminoso que você vai fazer dos seus poderes pode ser uma coisa extremamente negativa. É mais ou menos como aquela propaganda que dizia: não faça do seu carro uma arma, a vítima pode ser você. Na educação também, a educação, a informação, o conhecimento pode ser uma arma e que é usada contra muitas pessoas, não só contra você mesmo. O senhor falou muito bem a respeito das questões sociais que influenciam no desenvolvimento da criança, podendo formar até criar traços, né, que possam atrapalhar no desenvolvimento dela, não só na primeira infância, mas no decorrer da vida. Falando agora, voltando para a parte da psicopatia, o senhor acredita que esses estímulos eles possam bloquear o desenvolvimento de uma possível psicopatia decorrente de um comportamento dentro de sala de aula, não só na parte familiar, mas também na sala de aula? Sem dúvida, e não é uma questão de crença. Nós sempre seguimos um referencial científico, né? Existem evidências mais do que suficientes na literatura mundial nessa direção, e existem evidências e programas e projetos que têm conseguido fazer isso, com reduções acentuadas da criminalidade, da psicopatia em sociedades que investiram dessa forma. Então, é só buscar, né, as informações, as evidências científicas existentes, ver como é que as pessoas estão fazendo e aplicar isso.